Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Tarô Intuição. Hoje eu venho para fazer esse review desse deck maravilhoso, é o meu deck preferido. Eu não vi nenhum review sobre ele em português, por isso estou fazendo esse review, né? E ele não é um deck barato, ok? Mas eu comprei numa promoção da Amazon. Vou ver se eu deixo o link da compra aí para vocês. Acredito que não esteja no mesmo preço, mas se você botar lá no carrinho e ficar aguardando os melhores preços, vocês podem, né, ter uma sorte como eu tive e tá aí adquirindo. Esse deck tem uma proposta maravilhosa, tá? É um deck híbrido, tá? Pelos reviews que eu vi aí da gringa e tudo mais, é um tarô com uma proposta bem lá ligada ao baralho cigano da Idade Média, tá? Da onde surgiu realmente o baralho que a gente joga, né? O baralho de pôquer, esse baralho comum, tá? E as pessoas também jogavam com esse tipo de baralho. Inclusive, quando eu aprendi, quando eu tinha uns 12 anos, que eu comecei a aprender a tarô, enfim, que não era tarô, na verdade era baralho cigano, eu aprendi com baralho comum, tá? Para quem não sabe, o baralho comum era usado na Idade Média também para essas questões adivinhatórias, divinatórias, entre outras coisas, tá? Para além do jogo, tá? Existia também, tanto é que todas as figuras da corte eram, às vezes eles mandavam fazer baralhos personalizados com as figuras da corte sendo da própria família, das famílias mais importantes da Europa, tá bom? Dito isso, para não me alongar, eu adorei esse deck pela proposta que ele traz. Ele traz essa proposta de ser um oráculo híbrido de tarô e de baralho cigano. E eu vou mostrar os detalhes para vocês. Lembrando que o tema, né, porque todo tarô hoje em dia, né, os tarôs mais modernos têm um tema. O tema é as histórias da Jane Austen. Não sei se vocês conhecem, é uma escritora inglesa que escreveu Orgulho e Preconceito na nossa língua, né, já traduzido. Que escreveu Emma, que escreveu, enfim, diversas outras histórias. Tem elas em filme, em livro, tá? Foi uma mulher além do seu tempo, foi uma mulher que viveu uma perspectiva muito admirável para uma coisa da sua época, né? Para a história da sua época, onde a mulher não tinha, né, uma profissão e tudo mais. Ela foi à frente de seu tempo, foi uma das poucas escritoras que conseguiu viver do seu trabalho, tá? Ela escrevia romances, tá? E isso foi bem bacana, no meu ponto de vista. Até mesmo porque Orgulho e Preconceito talvez seja um dos meus livros mais amados, né? Enfim, se vocês nunca leram ou se vocês nunca viram o filme, aconselho a ver. E como essa personalidade é maravilhosa, tá? E ela sempre começa o livro dela escrevendo: como todos já sabem, existe uma grande verdade universal. Todo deck vai estar escrito isso. Já sabido que é uma grande verdade universal, tá? O deck vem todo em inglês, tá bom, gente? Eu não sou uma expert, entendo bem pouquinho, mas eu traduzi algumas coisas e o que eu souber eu vou dizendo para vocês, tá bom? Se claro que eu tô passível de erro, qualquer coisa é só escrever nos comentários, tá bom? Eu vou ser bem aberta a isso, ok? Esse deck tem 53 cartas, né, divinatórias, né, e para jogo, tá, gameplay, tá, e ele é do Jack Vackley. Obviamente eu estou falando errado, mas é o que eu consegui
entender aqui, eu acho que é Jack O'Kyle. Bem, me perdoe, tá? Mas é o nomezinho aqui, ó. Vou aproximar da câmera, também para vocês saberem, porque existem outros decks da Jane Austen que não é esse. Mas esse aqui tem uma proposta maravilhosa, tá? Aqui atrás a caixinha é dura, tá? Aqui atrás vem algumas cartinhas, vem falando sobre, né? Falando que o oráculo foi inspirado na autora Jane Austen. A Jane Austen, nesse baralho, ela é representada também como um mago que, gente, é perfeito isso, é perfeito. E eu vou explicar por quê, tá? E que ele te dá uma liberdade de interpretação muito grande, tá? Óbvio que você tem uma base no tarô, você que tem uma base no baralho cigano, no Lenormand, você vai ter uma outra visão, uma visão híbrida de interpretação desse deck, e que vai ser fantástica, pode acreditar em mim, tá? Ele veio importado, tá? Então, por isso o valor alto, né? Mas vou deixar o linkzinho, como eu disse. Gente, já está aberto, tá? Ele vem com esse... Ai, vai ser difícil eu tirar aqui. Com esse selinho fechando, é a única coisa que veio, tá? Veio embaladinho, mas não tão bem embalado, só veio com isso. Aqui vem um livreto, tá? Um livreto super bonitinho, é de papel, tá? Mas é super bem feito, tá? Aqui vem uma breve introdução falando das ideias, de como os personagens da Jane Austen, como a Elizabeth Bennet, fez parte, né, dessas cartas, das ideias, né? E aqui vem falando também como você lê o tarô, os arcanos maiores e menores, como ele é visto dentro desse tarô, que não é de uma forma separada, e sim dentro do próprio deck, dentro dos próprios arcanos menores, tá? Que as cartas têm uma representação pessoal, né? Quer dizer, algumas cartas significam uma personalidade, e aí você, por exemplo, quando você tira a carta do Rei de Copas, no caso, que é representado por um personagem do Mr. Darcy, né? Que é um cara que é generoso, que é um cara que tenta ajudar, né, a personagem principal a todo momento, embora ela pense mal dele. Então, assim, tem uma conexão do significado da carta com a história do personagem, né? Aqui vem como dividido em naipes, né? O naipe de clubs, vai ser o de paus, né? Diamonds, de ouros, tá? O hearts, de copas, né? O coração, né? E espadas, né? O de espadas mesmo, né? O nosso, né? Traduzindo para nossa língua. Aqui, tá? Deixa eu ver se eu acendo aqui mais uma luzinha, que eu acho que tá ficando um pouco escuro. Aqui, tá? Vem falando mais um pouco, né, desses personagens e dos significados das cartas, né? E aqui como ler as cartas, tá? Aqui fala como tirar uma carta e dar o exemplo da interpretação da carta. Eu achei isso magnífico, tá? Aqui é uma pessoa, ele tira uma carta para essa pessoa, 2 cartas, e fala aqui os significados, entendeu? Muito legal. Priscila, eu não sei ler inglês. Você pega o celular, usa o serviço do tradutor e, sabe, super dá para entender, tá? Porque o texto é pequeno, é sucinto e faz muito sentido, ó. Aqui é a forma de você estar jogando passado, presente e futuro,
e aqui uma interpretação dessas cartas que aparecem no próprio, né, no próprio deck do tarô, tá? Passado, presente e futuro. E vem a conexão perfeita entre a história dos personagens, o significado das cartas e o conselho das cartas. Cara, fantástico, fantástico. Só isso que eu tenho para dizer. Aqui já começa com os significados. Perceba, tá? Que os significados aqui são bem pouco, tá? Bem sucintos, bem lembrando alguma coisa. Por exemplo, o Ás de paus significando a coragem, tá? E aí vai falar da carta da força, tá? No caso do tarô, fazendo a conexão, tá? Aqui seria a carta da força, tá bom? E aqui tem uma breve frase que geralmente está ligada a alguma coisa citada no livro da Jane Austen, tá? O 2 de clubs, que é o 2 de paus, tá? Falando sobre a conversa, sobre que acontece em Orgulho e Preconceito, quando Elizabeth Bennet conhece o Sr. Darcy, né? E eles, né, se encantam um com o outro. Então, assim, tem um significado um pouco diferente, tá? Ele tem um significado próprio. Engraçado que lá nas instruções, se quando vocês traduzirem, lerem, etc., vai estar escrito que essa carta tem uma liberdade de você conseguir entrar em contato com a sua conexão e realmente trazer um significado intuitivo, mas não intuitivo qualquer coisa, tá, gente? É intuitivo no sentido de que ela abre situações que você pode estar aí casando com a situação do seu consulente, tá bom? E que vai te dar uma clareza de leitura muito maior. Então, aqui, ó, o 5 de paus vem como o diabo dos arcanos maiores, tá vendo? As cartas dos arcanos maiores estão dentro dos arcanos menores, tá? E essa conexão é muito boa, e casa muito bem com a história que vem descrita aqui, tá? Do personagem. Eles pegam um personagem para descrever como seria um homem representado pela carta do diabo, né? Aqui o 6 de paus representando a torre, os acontecimentos, e aí já vem como revelação. Aqui vem falando sobre mais umas revelações, acontecimentos que podem tirar as coisas do curso que estão, entendeu? Modificando o curso das coisas. Você vê que a carta da torre sofre como é que eu vou dizer? Sofre uma modificação sutil no seu significado, mas não deixa de ter o significado da torre, você entende? Então, vai ter todo um significado aqui nessas cartas, tá? Aqui, ó, o arcano maior, o sol, tá? E vem com uma frase lindíssima, lindíssima da Jane Austen, tá? Fala sobre a felicidade possível, né? A felicidade sendo uma coisa possível, mais ou menos nesse sentido, que a gente tem que botar a felicidade em coisas possíveis, né? Então tem tudo a ver com o sol, né? E aqui fala de positividade, mesmo que você não saiba ler em inglês, né? Aqui vem uma palavra que está aí dentro do nosso conhecimento, né? Positivo. Então, fala de positividade, tudo a ver com a carta do sol, tá? Fala de abertura de caminhos, de história, enfim, de iluminação, né? E aí, ó, aqui, né, vem a imperatriz, tá? Dentro da rainha de paus, tá? Dentro da rainha de paus, não, desculpa, do pajem, né? Seria pajem de paus, né? Não é da rainha mesmo, a rainha de paus. Porque aqui quem vem como rei de paus, olha só quem é o rei de paus, é o mago. E é a Jane Austen
representando, como ela é representante, uma das primeiras representantes do movimento feminista, de uma época remota, né, onde o feminismo não tinha nem esse nome, né, ela lutou muito pelo direito da mulher votar, pelo direito da mulher ter a própria vida, viver do seu próprio ganho. Naquela época não existia nem essa questão do votar, me perdoe. Mas assim, da mulher poder trabalhar e se sustentar desse trabalho, porque naquela época a mulher não podia nem trabalhar, né? E aqui o Ás de Ouro sendo o mundo, que é também um arcano maior, tá vendo? Gente, esse baralho é maravilhoso. O 5 de Ouro sendo o Hierofante, né? A tradição, ensinar, aprender. Aqui é uma cena de um dos filmes da Jane Austen, onde eles estão aprendendo a tocar, ou estão ouvindo a menina aprender a tocar, estão ensinando, um ensinando e o outro aprendendo, que tem muito a ver com o significado do Hierofante, tá? Então, essa aqui no 9 de Ouros, falando do eremita, tá? Introspecção, tá? E aqui também vai falar de um personagem do livro da Emma, né? Que também é da Jane Austen, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que vai te dar uma iluminação, um caminho, um conselho, tá? E aí, gente, cara, esse deck é maravilhoso. A carta da estrela representada por uma personagem também de Emma, né? Que tem muita iluminação, que é pra cima, que tem conexão, tá? Aqui o Ás de Copa falando de criatividade, de novos começos, tá? E aí vocês podem estar, né, utilizando até o próprio celular para estar traduzindo esses. Mas eu aconselho, e seria mais rico se você tivesse essa leitura dos livros da Jane Austen, porque os personagens, junto com esse significado aqui, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Gente, me desculpa pelo barulho aí externo, tá? Eu tô pretendendo melhorar esse negócio do microfone, mas a gente sabe que tem que fazer a coisa devagar, né? A gente também... Por isso que eu tô fazendo esse vídeo para os membros, tá? Esse vídeo vai ficar disponível para os membros, tá bom? E talvez mais tarde para o público em geral, tá bom? E esse deck é maravilhoso. Olha os enamorados, tá? Representado pelo 6 de copas, que também tem um significado muito ligado aos enamorados, né? E aqui fala de Jane Bennet e o Mr. Billing, de orgulho e preconceito. É um casal que se casa por amor, que eles têm algum desentendimento, mas alguém tenta impedir o casamento deles e eles conseguem se casar. Então tem um significado, sabe? Tem um significado a mais. Aqui eu vejo também, gente, desculpa os cachorrinhos, tá? Perdão. Aqui fala da lua, tá? A carta da lua dentro do deck representando 8 de copas, né, gente? Olha, esse deck, a carta da fortuna, a roda da fortuna, pelo 10 de copas, tá? Como eu disse, a carta da corte aqui, sendo muito... Cara, você conhecendo os personagens, vai te dar uma dica muito grande de quem são realmente essas pessoas representadas por essa corte, sabe? Você vai identificar muito fortemente, tá? Aqui, se eu não me engano, deixa eu só aproximar aqui, gente, que eu também não tô... Se eu não me engano, é a grande sacerdotisa, tá? Aqui é a carta da morte, tá? Apresentada a carta da morte. Aqui, o 6 de espadas vem com uma conexão, e aí vai ter algumas coisas também que eu não falei
um pouco aí mais para trás, falando das cartas ciganas e do Lenormand. A carta do navio, que pode estar representando uma transição, pode estar representando uma viagem, uma mudança, uma distância entre os consulentes, tá bom? Aqui fala a carta do carro, né, representado pelo 7 de espadas, a carta da justiça pelo 8 de espadas, tá? Aqui também tem um significado bem ligado ao baralho cigano, se eu não me engano, tá? E aqui a carta do julgamento dos arcanos maiores, tá? A carta da corte também representando pessoas, por exemplo, aqui que fala Caution, né? Mas na verdade fala de uma personagem que sente inveja, que sente vontade de ser a outra, entendeu? É uma personagem ambiciosa, uma mulher que quer se casar por ambição. Então você logo percebe, sabe? Fica muito mais fácil você visualizar, de repente, uma personagem na vida do próprio consulente, sabe? Aqui o imperador sendo representado pelo rei de espadas, né, que tem muito a ver, e o Joker, que é o The Fool, né, que é o louco, que fala de novos começos, de se arriscar, e aí ele vai ter, essa carta vai ter totalmente um significado muito, muito, muito próximo do tarô tradicional, ok? E aqui vem, né, uma breve descrição do autor, falando sobre o autor que mora em Los Angeles, né, que é um grande fã, né, um grande fã das leituras, das histórias de Jane Austen. Gente, olha, simplesmente magnífico, tá? O meu deck, ele já tá usadinho, porque esse deck, assim, eu esperei ansiosamente e eu me identifiquei com ele de uma forma... Porque tem decks que você se conecta, que a leitura faz toda a diferença. Gente, não se assusta, isso aqui não veio dentro da caixinha, a caixinha durinha, vem com uma fitinha, tá? Isso aqui é alecrim e louro, né, que eu gosto de deixar para limpar, né, as energias do deck, tá? E o deck fica com um cheirinho super gostoso. E aqui é o deck, né, de 53 cartas, tá? Desse gênio, né, que é o Jack O'Kyle. Vamos lá. Aqui vem escrito, não dá para jogar de ponta cabeça, só na direção certa, tá? Porque já é sabido que é da grande verdade universal, né? E aí a grande verdade universal vem, né, trazendo para vocês esse tipo de situação, como se o tarô estivesse trazendo para o consulente, para você, uma verdade universal, né? E aí a carta, o tamanho da carta é um tamanho ok, é grande, mas não tão grande. É uma carta que tem uma textura maravilhosa, eu acredito que só verificar aqui, eu acredito que ele seja da US Games. Uma qualidade é muito parecida, tá? Aqui não vem dizendo a editora, não vem sim, aqui. A editora, não vou saber ler isso não, mas, gente, a qualidade é da US Games, tá? É um tipo um linho, uma textura de linho, tá? Uma cor e um toque que não é plástico e também não é papel, cara, é uma qualidade, sabe, master, sabe, uma qualidade muito boa, tá bom?
Eu não coloquei na ordem, tá? Então eu vou mostrar só um pouco, até mesmo porque no livro vocês viram, né? A maior parte das cartas e tal, são 53 cartas, né? Aqui, né, o tamanho tá aqui representando o crescimento, né? O cidadão, o capitão, tá? As patentes, né, de crescimento. O julgamento, não, gente, eu espero que esteja focando. O desenho, gente, é maravilhoso. A arte em si é maravilhosa, não tem que discutir, tá? O 9 representando uma personagem que se apaixona e que não é tão, pensa que não é correspondida. É muito interessante o imperador. Gente, é lindíssimo. O rei de copa, gente, é o Mr. Darcy. Mr. Darcy, gente, é o rei de copas. É o rei de copas. Eu entendo, e aí faz muita conexão, tá? Do significado do rei de copas ser um homem como o Sr. Darcy. A roda da fortuna, a torre, tá? Pode ser que algumas cartas não tenham sido representadas aqui, tá? Mas, como eu disse, tem uma conexão com o baralho cigano, Lenormand e o tarô, tá? A carta da estrela, belíssima, belíssima. Os 6 de ouros, né? Os planos em família. A carta do carro. Gente, que cor é essa? Que cor nessa arte? Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, tá? O 8 de paus sendo representado pelas flores roxas, e aí eu fiz uma conexão, e aí eu tô falando sobre mim, tá? Uma conexão com Nanã, com doenças, com recuperação, com situações de saúde, tá? 7 de copas, né? Representado, né, por várias xícaras de chá, faz todo sentido. O navio, que eu falei com vocês, né, sobre a distância, sobre viagem, e essa carta tem muita representatividade dentro do baralho cigano. O hierofante, falando das questões de aprendizado, as questões de ensino, as questões das descobertas. A imperatriz, gente, olha que belíssima. Gente, não tem como não se apaixonar por esse deck, não tem. 8 de ouros, falando do prazer, né? Fazer a arte por prazer, fazer o seu trabalho, sabe? Aquela conexão do significado do tarô ligado ao significado do lazer, né? O seu trabalho ligado a um lazer, ser um prazer para você, né? Ser um dom. O 2 de ouros, falando de conversa, de percepção, de negociação, de acordos, né? E aqui tem uma personagem que fala justamente disso, que ela tenta entrar num acordo para se casar, né? Aqui, né, falando do 7 de ouros, né, da sorte, né? Às vezes a gente mira numa coisa e acerta outra, né? Da sorte a seu favor, do destino a seu favor. Aqui a carta das flores, tá? Deixa eu a luz aqui apagou um pouquinho. Você cultivando as flores, tá? Que eu vejo você cultivar o seu jardim, né? Aqui, né, foge um pouco do significado do 9 de espadas, tá? Que fala do sofrimento e tudo mais. Cultivar as flores aqui me fala de coisas assim, que você tem que se dedicar para estar crescendo na sua vida, tá? Pensando sobre, e aí foge um pouco do significado original do 9 de espadas, ok?
O 4 de ouro fala do valor que você dá às coisas, tá? As coisas, as pessoas também pode significar. A carta da coragem, tá? Sendo chá, né? Sendo bule de chá, que vai estar significando aí a resiliência, a paciência que você tem que ter para estar fazendo o seu chá, enfim, dentro da história da Jane Austen, né, falando da resignação, da paciência, e a força estando ligada aí mais a uma delicadeza, paciência de esperar as coisas acontecerem, tá? Aqui o 3 de ouro falando sobre as coisas que têm valor para você. E aí foge um pouquinho só do significado real do 3 de ouros, né? Que fala sobre trabalho em equipe. Aqui me fala de trabalho, tá? Um trabalho de artesão, um trabalho no qual você vai se dedicar, né? Um trabalho no qual você vai ter uma dedicação maior, vai ter uma delicadeza, uma beleza maior, tá? Aqui a carta da The High Priestess, que fala da sacerdotisa, né? Sendo uma mulher misteriosa, uma mulher ligada ao espiritual, uma mulher bondosa, uma mulher, né? E aí não está ligada tanto à rainha de copas, mas que também tem sua conexão dentro do próprio tarô, tá? 7 de paus, e aí sim falando de umas flores que são mais pontiagudas, que tem mais espinhos, né? Então aí de repente um sofrimento, um pensamento não tão auspicioso. A carta da morte sendo quando a menina sofre um acidente, né, num dos livros, eu agora não vou me lembrar de qual dos livros, porque são muitos, da Jane Austen, que ela se atira nos braços do rapaz, pede para ele segurar, ele não segura e ela cai, e aí ela vai, né, se recuperar, né? Então a carta da morte falando de transformação, e realmente depois disso no livro tudo muda de lugar, né? As pessoas começam a se revelar, as coisas mudam na história. Esse é o ponto de virada da história, é o ponto de mudança. O sol falando das possibilidades de ser feliz, né? Muito linda essa carta. 10 de paus falando da sabedoria, de ser necessário adquirir um conhecimento para que você atinja os seus objetivos. Tá vendo que foge um pouquinho do significado, né, tradicional, ok? O Ás de copas falando de novos começos, de um novo romance, talvez um novo negócio, tá? Aqui a carta da justiça, tá? Com o significado de documentação, talvez de julgamento errado de uma determinada pessoa, né? Você julgando que a pessoa de repente é boa e na verdade a pessoa é ruim, ou ao contrário, tá? A carta do mundo falando de história, falando que às vezes ainda tem alguma coisa para ser resolvida, ou a carta do mundo também vindo como uma situação de viagens para fora, uma situação de benefício para o consulente, tá bom? O 5 de espadas, tá, gente? Me desculpa, eu não segui a ordem, mas eu acho que era para ser assim, tá? 5 de espadas falando de uma pessoa invejosa, uma pessoa mais jovem, uma pessoa imatura. O Joker, que fala do tolo, né? Que vem falando dos novos começos, praticamente mesmo significado do tolo, né? O tolo ou o louco, né? Do tarô, ok?
Aqui fala da carta 10 de ouros, também com a conexão com um baralho cigano, que fala do buquê, tá? Do buquê de flores, ok? E aí pode também estar significando, além do 10 de ouros, está significando uma situação favorável deixa eu só acender a luz aqui, na questão financeira. Fala do buquê, que também pode estar falando de uma ajuda de alguém querido. O buquê também pode significar o carinho de alguém próximo, tá? Ou que alguém gosta de você e você ainda não se deu conta. Então vai se aproximando, vai se distanciando um pouco do significado da carta cigana também, tá? E a carta representando a escritora, né? A própria Jane Austen como um mago, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que foi lá e quis fazer, quis se manter. Ela se recusou a casar, tá? Numa época que as mulheres não poderiam fazer isso. É óbvio que ela era de uma família mais abastada, que ela conseguiu impor sua vontade, mas ela fez sucesso muito rápido com seus livros e uma das poucas escritoras que conseguiu viver, né, da sua arte, uma das poucas mulheres da sua época que conseguiu fazer isso, tá? Então, ela representando o mago, ela tem todo sentido. Por quê? Porque ela foi o mago da vida dela. Ela foi lá, pegou o que ela tinha e fez, sabe? Correu atrás e fez acontecer numa época que uma mulher não poderia fazer, tá? A carta do diabo, tá? Representando um personagem que tenta seduzir, né? Se eu não me engano, é de Orgulho e Preconceito, que tenta seduzir não é da Orgulho e Preconceito, não, é Persuasão, né? Do livro da... Não sei o que é Persuasão, esqueci o título, me perdoe, é muito livro da Jane Austen. O personagem tenta seduzir a personagem principal, mas com o intuito de se aproveitar da herança dela, da família dela, né? Então tem tudo a ver, né? O Eremita, também um personagem de Emma, o livro da Emma, representado pelo senhor, né? Que todo mundo ia se aconselhar, como eu acho que ele era o pai da Emma, e era um cara muito sábio, um cara que conseguia dar bons conselhos. Então tem tudo a ver com o Eremita, um cara muito isolado. A carta da lua, tá? Que tem uma das frases do livro da Jane Austen, tá? Falando de conexão, e aqui também pode estar significando gravidez na família, pode estar significando conexão espiritual, também pode estar significando relacionamentos instáveis, né? Ficantes, pessoas que ficam de vez em quando, tá bom? Aqui o 3 fala de trabalho, tá? Aqui, apesar de ter os instrumentos, vai significar uma questão de novos trabalhos, prazer em estar se dedicando a alguma coisa, tá bom? Aqui é como se fosse sacerdotisa, que tem até a representação dos gatos, né? E no 2 de espadas. E aí vai significar a conexão espiritual, a conexão intelectual, não só espiritual, né? Também os estudos, também bons conselhos, também a questão espiritual, tá bom? Aqui a carta 3 de copas, tá? Também tendo uma conexão, né, dos lírios, tá? Embora que não seja lírio, tá? Mas tem um significado bem parecido, com honra, glória, valores, tá bom? O pajem de paus, né? Sendo representado por uma das personagens da Jane Austen,
uma menina, sabe, de coração puro, uma jovem, cheia de vontade de viver, cheia de vontade de evoluir, essa jovem, ela tem uma vontade de trabalhar, o pai queria que ela se casasse, se eu não me engano é essa personagem sim, tá? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Muitas personagens interessantes da Jane Austen, mas essa daqui era uma menina que não queria se casar, não queria seguir o caminho que os pais queriam, queria trabalhar, estudar, sabe, ser uma mulher independente, né? E ela ficava questionando essa situação. Então tudo a ver com o Pajem de Paus. Aqui falando do Pajem de Espadas, né, sendo representada por uma mulher ambiciosa, uma mulher que queria se casar por dinheiro, para ter uma situação. Ó. Gente, os desenhos são de uma cor muito linda, gente. Aqui o Pajem de Copas, né, sendo representado também por uma das personagens principais da Jane Austen. Aqui eu acho que é a Elizabeth Bennet, tá? Que faz par com Mr. Darcy. Uma pessoa que luta pela família, uma pessoa amada, amável, carinhosa. Aqui o Rei de Ouros, tá? Sendo representado também por um dos personagens da Jane Austen, sendo um homem que muito ligado a negócios, muito ligado a um negociante, né, que aparece num dos livros dela, um bom partido, né? 5 de copas, tá? Falando da paciência, aqui também fala de uma decepção, tá? Da agonia de estar esperando, de ter saudades e tudo mais, tá? Aqui o 2 de paus, né? Falando de um encontro, daquele primeiro, sabe? Aquela primeira conexão que acontece entre os casais, tá? Obviamente saindo um pouco do significado, entrando no significado da própria deck, tá? O Ás de Espadas sendo representado por uma boa oportunidade de trabalho, por esse rapaz era um personagem que ele herda uma fortuna do pai e multiplica essa fortuna, né? Tem muito a ver com um rapaz sábio, um rapaz que consegue, né, levantar a família dele. Então, acho que esse é um dos amigos do Mr. Darcy também, se eu não me engano. E tem tudo a ver com o significado da carta, né? 2 de copas, né? Aqui sendo representado pelas boas comidas. Essa é a única carta que eu fiquei um pouco... achei que poderia ter sido um outro designer, né? Porque o 2 de copas vai falar de combinações, de conversa, de situações. Talvez aqui esteja representando as festas que acontecem, né? Pelo menos na minha cabeça. Nas festas que acontecem nos livros, né? Dos encontros sociais, das conversas, onde acontecia essa conversa, onde se dava, né? Muito das situações, né? Do livro, onde o livro se desenvolvia, porque o 2 de copas vai falar de conversas, de combinação, de negócios, tá? De acordos, e o rei e a rainha, né, de espadas, sendo aquela mulher que tem uma situação melhor, que vai atrás, que tem pensamentos, inteligência, e aí representada por essa personagem também da Jane Austen, tá? Gente, eu espero que vocês tenham amado esse deck assim como eu amei. Ele é super fluido para embaralhar, tá? Ele é super fluido, ele é super gostoso de embaralhar, gostoso de tocar, tá? É um deck maravilhoso no qual eu trabalho e me apaixonei porque eu tenho muita conexão com ele.
Acredito que não é um deck para quem está começando, porque você tem que ter conhecimentos prévios, tanto do Lenormand, quanto do baralho cigano, quanto do tarô. Mas, se mesmo assim você se sentir chamado por esse deck, né? É um deck muito lindo, tá? Não é um deck barato, mas eu achei que eu comprei numa promoção e não foi barato mesmo assim, tá? Eu comprei por 250, foi um investimento bem caro, mas eu não me arrependo, valeu cada centavo. Eu amei esse deck. É um deck que me encantou, que eu fiquei maravilhada. Ele de ladinho assim, eu não sei se vai dar para ver, ele fica com umas pintinhas douradas. Não sei se a câmera vai pegar, acho que pegou. Né? Eu adorei, eu realmente me conectei muito, porque eu tenho uma conexão com essa autora e tenho uma conexão com as histórias. Então, de repente, não vai ser para todo mundo, tá? Esse deck. Mas, olha, é um deck maravilhoso. Esse foi o nosso review. Eu espero ter feito um bom vídeo, um vídeo que agregue, né, significado para vocês, né, que são membros, primeiramente. E quando esse vídeo chegar ao grande público, também espero que seja ricamente aí, entendido. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva se puder. Se você gostou desse vídeo, dá o likezinho, se inscreve, seja membro, apoie o canal, que a gente também tem o Apoie-se, né? Agora, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aí para os membros. Um beijo. Fui!